Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você, meu amiguinho e minha amiguinha, já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como a gente sempre diz por aqui, este podcast é feito muito carinhosamente para você. E esse episódio, ele faz parte da campanha O Podcast é Delas, para trazer mais vozes femininas aqui nos podcasts neste mês de março. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que a meditação existe. E eu tô aqui com a Mari Mendes, que é advogada, professora de yoga e meditação, massoterapeuta e é também lá do podcast Além do Tapetinho. Seja muito bem-vinda, Mari Mendes. Muito obrigada, Samuel. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero contribuir um pouquinho mais para as curiosidades de vocês hoje. Ah, mas vai com certeza. E eu vou começar te dando aqui já uma alcunha, um título, uma honraria, que é a chancela de Tia Mari. Então, a partir de agora, você é a Tia Mari aqui no nosso podcast, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá, Tia Mari. Então, para começar o nosso programa, explica para os nossos ouvintes, para as crianças, o que é exatamente esse negócio aí chamado meditação. Então, vamos lá. Vou tentar explicar de um jeito bem simples. A gente pode enxergar a meditação como um conjunto de técnicas que a gente vai usar para conseguir focar a nossa mente ou num objeto, ou num pensamento, ou numa atividade que a gente esteja fazendo. E aí, a meditação, ela busca a gente alcançar um estado que a gente fala que é de clareza mental e emocional. Que é pra gente... Eu costumo dizer que a forma mais fácil de definir a meditação é a gente pensar que a meditação é presença. É a gente tá ali fazendo o que a gente tá fazendo. Seja a técnica em si, ou seja qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, a gente pode levar esse estado em qualquer situação da nossa vida. Legal, Tia Mari, mas me explica uma coisa. Onde que a meditação foi inventada? Então, essas coisas muito antigas, geralmente é muito difícil da gente saber exatamente de onde veio, né? Mas a palavra meditar, ela vem do latim, de uma palavrinha que chama meditare e que significa estar no seu centro, voltar para o seu centro. E assim, os registros mais antigos que a gente tem do surgimento de técnicas de meditação são da Índia e também da China. Lá nos textos hindus, mais ou menos 1500 a.C., é onde tem as coisas escritas sobre isso. E com os taoístas na China. E aí, algum tempo depois, por volta de 500 a.C., veio também o budismo, com os ensinamentos do Buda, que também trouxe técnicas de meditação. Então, assim, se a gente pensar na verdade... Como as coisas para chegarem a ser escritas nessas escrituras, elas demoravam muito, elas já existiam muito antes de alguém resolver escrever sobre elas. Então não dá nem pra gente saber quando que foi inventado ou quando que apareceu por causa disso. Mas o que tem na escritura é mais ou menos 1500 a.C., muito tempo. Tempo à beça, é muita coisa. Mas explica pra gente também uma das coisas que eu acho que é uma dúvida comum, quer dizer, desde o início, as técnicas que eram utilizadas para chegar nessa percepção, como você bem colocou, né? Nessa autopercepção, elas sempre foram as mesmas ou essas técnicas foram avançando, foram se atualizando, elas mudaram ao longo do tempo? Então, essa pergunta é muito legal, Samuel. Eu acho que a resposta para ela é sim e não. Porque, na verdade... Hoje a gente ainda pratica, algumas pessoas, principalmente de tradições espiritualistas e etc., ainda praticam algumas dessas técnicas milenares de muito tempo atrás. Até, por exemplo, essa coisa que a gente imagina de sentar de pernas cruzadas e ficar em silêncio. Isso já está há muito tempo, já existe há muito tempo e isso ainda hoje é praticado. Mas, ao mesmo tempo, outras coisas também foram surgindo. Então, por isso que é sim e não. A gente ainda pratica algumas dessas coisas, mas outras também foram aparecendo. Por exemplo, só para dar alguns exemplos que existem de técnicas. A gente tem o Zazen, que é do Zen budismo. A gente tem outras meditações, como a meditação transcendental, a meditação Vipassana,
que é muito interessante porque você fica vários dias em silêncio e não pode conversar com ninguém. Imagina como é difícil. E a gente tem também meditações ativas, que são meditações que a gente faz com o corpo em movimento, o que também é muito legal. E como é que a gente tá falando aqui de mais de 1500 anos antes de Cristo, que se dá os primeiros registros, né, escritos, enfim, dessa história toda. Mas como é que a meditação viajou, digamos assim, lá da Índia, por exemplo, que é um dos países de origem dessa técnica, e chegou até aqui ao Brasil? Essa pergunta também é muito legal. Eu sou uma pessoa muito empolgada para falar disso. É assim, entendendo que essas coisas começaram lá no Oriente, né? O Ocidente começou a ter mais contato com isso. A meditação começou a se popularizar mais ou menos na segunda metade do século XX. Então, tem pouco tempo. Pensando quanto tempo já existe, ela se popularizou muito com um guru, que eu não sei nem se eu vou falar o nome dele direito, mas é o Mahesh Yogi, que ele convenceu os Beatles, que provavelmente tem muitos ouvintes aí que não fazem ideia do que são os Beatles, mas convenceu eles a irem lá pra Índia aprender meditação. E para as crianças não ficarem muito perdidas, os Beatles foram uma banda muito famosa lá dos anos 60. Eu nem esperava nascer ainda, então é bem antigo. E assim, pensando no Brasil, muitas pessoas que estudam meditação ligam a meditação com o yoga também. Tem algumas pessoas que enxergam o yoga como uma forma de meditação. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. E aí a gente tem registros até antes disso do yoga no Brasil. A primeira vez que se ouviu falar disso por aqui foi em 1947, então antes da década de 60, com um francês que falou sobre yoga num congresso. O nome dele é Leo, sei lá, não sei falar francês, Costé. E aí, se a gente pensar que as duas histórias se entrelaçam muito, então dá pra gente ter mais ou menos uma ideia de como que veio parar aqui. E aí, com esse francês, um brasileiro viu e depois ele desenvolveu e começou a escrever livro e etc. Essas coisas. Muito bom. E eu acho que os nossos amiguinhos que estão agora nos ouvindo, enfim, devem estar se fazendo essa pergunta, né? Qualquer um pode meditar? Quer dizer, o meu filho Bruno, minha filha Luísa, as outras crianças que estão nos ouvindo também podem? Ou você tem que ter um pouquinho mais de idade ou uma certa idade para começar a meditar? Então, a maioria das pessoas, vou colocar a maioria porque tem algumas restrições, mas a maioria das pessoas podem meditar. A idade não é um problema. Tudo depende um pouco da técnica que você vai usar. Talvez seja muito difícil para uma criança que tenha muita energia sentar e parar quieta, por exemplo. Mas a idade propriamente não é uma restrição. A gente tem que escolher bem a técnica. Mas existem alguns transtornos psiquiátricos que eles são desaconselháveis para meditação. Mas aí são coisas muito específicas que os próprios médicos vão falar, né? Vão dar essa orientação. E, ao seu ver, qual que é a importância, né, da meditação? Como é que ela pode ajudar as pessoas no dia a dia, enfim, no desenvolvimento, na qualidade de vida das pessoas? Como é que você percebe a importância da meditação no dia a dia das pessoas? Samuel, seguinte, quando a meditação veio pro Ocidente, a gente, como ocidentais, querendo muito estudar o benefício científico das coisas, desde os anos 70 começaram a surgir alguns estudos científicos sobre ela. E assim, ela traz muitos benefícios, tanto para a própria pessoa quanto para as outras em volta, porque a gente começa a se relacionar de uma forma diferente com as outras pessoas. Então, assim, alguns benefícios que geralmente acontecem, porque uma coisa que eu gosto de falar sempre sobre meditação é que é algo que é muito pessoal, sabe? Então, assim, não é porque eu vou citar esses benefícios que todo mundo vai ter todos eles, é da própria experiência. Mas, no geral, ela é muito boa para melhorar a atenção e melhorar o nosso autocontrole, aquelas coisas assim que de repente acontece uma coisa que a gente fica muito triste ou fica muito nervoso, chateado e a gente explode. A meditação ajuda a gente a não explodir tão rapidamente assim, dá esse autocontrole. E por conta disso também, ajuda numa certa resiliência emocional, talvez. Essa seja uma expressão que dá para falar. Da gente conseguir se adaptar melhor às situações emocionais da nossa vida. Ajuda na concentração e na memória, principalmente as técnicas que o objetivo é a gente se concentrar em algum ponto específico, em alguma coisa específica. Costuma reduzir a agressividade
e também ajuda a gente a identificar as nossas emoções. Pessoalmente, tem uma coisa que eu acho muito legal que a meditação faz, é que como a gente fica presente, a gente consegue perceber melhor a gente mesmo e fazer as coisas, agir na vida de uma forma que a gente seja a gente, sabe? A gente não sai fazendo as coisas aleatoriamente. Sim, perfeito. Aliás, se a humanidade meditasse, o mundo com certeza ia ser diferente, né? Ia ser muito melhor do que é. Eu acho também. Porque o que a gente tem de gente fazendo coisa impensada aí nos dias de hoje é uma tristeza, é uma enormidade, né? Com certeza. Tem inclusive, alguns projetos muito legais de meditação em escolas. O professor Hermógenes, que foi um dos principais difusores do yoga no Brasil, ele tinha projeto nos presídios, tem algumas coisas muito legais. Muito bacana. Bom, o nosso podcast é um exercício de imaginação, então volta e meia a gente convida aqui os nossos convidados a pensar em cenários absurdos, hipotéticos, às vezes até meio caóticos, mas essa é a brincadeira, quer dizer, imaginar coisas que eventualmente não existiriam ou que fossem privadas de acontecer. E essa é a minha pergunta para você, como é que você imaginaria no nosso mundo se não fosse possível ou se fosse proibida a prática da meditação? Como é que você acha que ia ser o nosso planetinha? Olha, se ele já tá complicado do jeito que ele tá, eu acho que se fosse proibido ia ser mais complicado ainda. Porque a meditação é uma forma da gente se conhecer também. E quando a gente se conhece, a gente percebe melhor o nosso papel no mundo, as coisas que a gente pode fazer para melhorar o mundo, a nossa própria vida e tal. Então, acho que se a meditação fosse proibida, ia ser bem complicado. Ao mesmo tempo, como é uma coisa muito pessoal, é muito difícil de você conseguir uma proibição dessas. Sim. Porque quem garante que se eu tiver deitada na minha cama, todo mundo achando que eu tô dormindo e na verdade eu tô meditando? Não tem como ter controle disso. Então, pelo menos, eu fico feliz que se a proibição existisse, daria pra contornar um pouquinho. É verdade. Bom, então é por isso que a meditação existe. Olha só. Tia Mari, eu queria que antes da gente concluir o nosso papo, você passasse aqui para os nossos ouvintes, não só para as crianças, mas sobretudo para os papais, mamães, enfim, para os tios, tias, enfim, para o pessoal que tá junto com essa garotada, os links para conhecer um pouco mais do teu trabalho, para chegar até você e a tua área aí de trabalho e estudo. Então, o principal lugar que eu tô na internet ainda é o Instagram. O meu Instagram, eu tenho 2, na verdade. É o yoga.marimendes, bem fácil. Uhum. E tem também o Instagram do podcast, que é o alemdotapetinho.pod. Uhum. Tem o Twitter também, que teoricamente é do podcast, mas é de tudo que eu quiser colocar lá, que é o Além do Tapetinho. E, no mais, eu acho que é isso. Inclusive, se quiserem saber mais de aulas e etc, tá tudo lá. Legal. O que eu mais tô é o yoga.marimendes. Muito bom. Então é isso, Mari, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Samuel. Muito divertido, muito bom gravar com você. Obrigado, criançada, e até a semana que vem. Tchau, tchau.